Em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, o final do versículo 2, Deus diz a Abrão: seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E em Hebreus, capítulo 12, o versículo 24, o autor da carta diz o seguinte: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Glória a Deus, graças ao Senhor Deus, que nos amou, planejou, executou e reina soberanamente desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, Ele nos amou. Os agentes mediadores de Deus, nós sabemos que Abraão foi um, assim como Noé. E Abraão era o mediador e ele tinha também responsabilidades. Ele foi chamado a sair da sua terra para ir à terra que Deus lhe mostraria, uma terra prometida por Deus. E ali naquela terra prometida, ele e a sua descendência, a sua semente, seriam o meio, o canal, aquele canal de bênçãos às nações, como nos diz Gênesis 12. E essas bênçãos deveriam ser entendidas em termos dos resultados que Deus pretendia com relação à obediência aos mandatos espiritual, social e cultural, ou seja, a comunhão com o Senhor Deus, Criador eterno e único, vivendo em um relacionamento social que honrava a Deus, com sua esposa, filhos, servos, e servindo em atividades culturais que também honravam a Deus. Agindo em obediência aos mandatos, Abraão e sua descendência deveriam conduzir, levar as nações, os povos, a imitá-los. E Abraão provou ser um agente transmissor para Ló e para o povo das cidades, das planícies, como já vimos em Gênesis 14. E ele serviu como mediador, intercessor para aquelas cidades. E assim como aquelas cidades ali de Sodoma, Gomorra, e também como ele fez para com o rei Abimeleque, no capítulo 20, versículo 17, capítulo 18, nós podemos ver isso. E foi em consideração à sua descendência, àqueles a seu serviço e a todos os que, como ele, criam e obedeciam a Deus, que Abraão colocou-se em posição de serviço e serviu como agente da aliança de Deus. Chegamos à conclusão de que Deus revelou a Abraão que continuaria a governar sobre todas as nações
e a determinar seus destinos. Deus soberano. Ele afirmou, ele revelou isso a Abraão. O governo está nas mãos de Deus. E Deus exibiu esse governo sobre o Egito, sobre os filisteus, quando Abraão esteve envolvido com eles. E também Deus o fez quando deu vitória a Abraão sobre os reis do norte, como podemos ver em Gênesis 14, que Abraão vence os reis e deu às cidades das planícies, com tudo isso que Deus estava fazendo na vida de Abraão, Abraão sendo um intercessor, um mediador da aliança, ele demonstrava o governo de Deus através da sua vida e de suas ações. Então era uma oportunidade que Deus estava dando àquelas cidades, àqueles povos, a oportunidade de crerem em Deus. E quando Abraão se recusou a ficar com seus bens, ele estava também demonstrando o quanto ele sabia que Deus é quem estava no governo. Lá em Gênesis 14, Abraão teve um encontro com Melquisedeque, o rei de Salém. Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha conseguido ali, dos despojos, né, da guerra. E o rei de Sodoma, olha, o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Isso foi antes da destruição. E o rei queria ficar com as pessoas e os bens todos os bens ficarem com Abraão. Mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Porque quem enriqueceu Abraão em todas as formas foi Deus. E é isso que Abraão estava reconhecendo: eu não quero nada de vocês, nenhum bem, nada, para que mais lá na frente você vá dizer: Abraão ficou rico por causa de mim. Não. Deus revelou o modo como a sua eleição soberana seria desdobrada. Abraão foi chamado para o relacionamento, claro, específico, com suas dimensões relacionais, de relacionamento e redentoras, para o benefício de muitos. Você conhece a dimensão rica dessa aliança? Henry Law nos diz o seguinte: como pode Deus, o Altíssimo, o Santo, em cujo ser habita a perfeição, cujo lar é a eternidade, estabelecer uma aliança com um homem baixo, vil, repugnante, descendente do pó, o inseto agitado por um momento?
nenhum monarca faria aliança com indigno rebelde no calabouço. Como então pode a altura do céu baixar desse modo a miséria, a enfermidade e a imundícia? A riqueza da dimensão da aliança, esse relacionamento de vida, de amor, que Deus deu início lá na eternidade e Deus estabeleceu, Deus manteve com o ser humano. Ela foi revelada de uma maneira progressiva. Passo a passo, ela foi sendo revelada e foi crescendo. Mas durante todo esse processo, desde a criação, desde Gênesis 3,15, durante todo o processo, Deus não muda, não altera. E assim, as estipulações básicas do pacto da criação. O pacto incluía uma promessa, uma condição e uma pena para o não cumprimento da condição. A promessa, a vida eterna. A condição, perfeita obediência. A pena, a morte eterna. E do começo ao fim de todo o processo dessa história, desde a criação até a consumação, na cruz e até a volta, a sua segunda vinda de Jesus, Deus reinará soberanamente, realizando, cumprindo os seus propósitos imutáveis, que não mudam, que são eternos, passo a passo. Deus, o Senhor soberano, um pacto, um relacionamento pactual, um caminho pactual com o Senhor e um objetivo global diante de nós. Estão aqui, diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, as Escrituras Sagradas. Hoje, o mediador perfeito, único, absoluto, apontado lá em Gênesis 3,15, apontado a Noé, apontado a Abraão. Hoje, todos nós somos alcançados por essa redenção por meio do mediador perfeito e único, Jesus Cristo, o Senhor, que ressuscitou, está vivo e tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele governa. E essa aliança de Deus, oh glória ao Senhor, é uma aliança que tem salvação graciosa, tem misericórdia, porque através dessa aliança, desse mediador infalível, nós somos regenerados, santificados, justificados e adotados como filhos de Deus. Ele nos torna os escolhidos de Deus, membros da comunidade da aliança, que é a Igreja do Senhor Jesus. Devemos avaliar
quais são as nossas responsabilidades a partir da aliança de Deus, com relação à criação em geral, toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou, com relação à sociedade, à família e com Deus. Ele é a aliança, porque na qualidade de Deus e de estar junto a Deus na criação, Ele planejou-a, desejou-a, ordenou-a e deu-lhe forma. E agora a aceita. Ele é a aliança porque na qualidade de Deus homem, toma em suas próprias mãos e põe em vigor cada uma de suas condições. Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Amém. Creia em Jesus, o único Redentor absoluto, aquele que cumpriu a exigência da aliança, a condição, ele obedeceu até chegar à morte. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como nos diz Filipenses no capítulo 2. E ele hoje está vivo, reinando. Ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte por você e por mim. E podemos ter a certeza dessa redenção de nossa alma, de nossa vida, de nosso corpo. E vivermos aqui uma vida plena, digna dele, testemunhando, proclamando essa boa nova, até que ele volte para nos buscar. E assim será completa a sua obra redentora. Completa no sentido de que nosso corpo será transformado, será um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá dor, onde não haverá lágrimas, onde não haverá separação, onde aqueles que estão dentro dessa comunidade da aliança estarão reinando com Cristo eternamente, para sempre. Glória a Deus por isso. Venha para Jesus Cristo, venha fazer parte dessa comunidade da aliança. Hoje nós podemos fazer parte dessa aliança, porque Deus escolheu Abraão e fez dele um mediador, uma bênção para todos os povos, porque da descendência de Abraão nasceu Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador.